Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tecido conjuntivo, falando dos principais representantes desse tecido. O tecido conjuntivo ele se subdivide em tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, tecido conjuntivo propriamente dito, denso, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoético e tecido sanguíneo. São as principais especializações do tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos eles são tecidos de maior distribuição, são os tecidos de maior distribuição em todo o organismo humano. Eles apresentam como característica a presença de substância fundamental, ou seja, a constituição do tecido conjuntivo. É preciso que se grave isso, não perca essa informação por nada. Ele é formado de substância fundamental, células e fibras. E ele tem origem na mesoderme. Quanto às principais funções desses tecidos, nós vamos encontrar a função de proteção, locomoção, sustentação, produção de células sanguíneas, nutrição de tecidos, transporte de substâncias, trocas gasosas e defesa do organismo. Na função de proteção, por exemplo, nós vamos encontrar o osso, por exemplo. O osso que está protegendo a nossa medula óssea vermelha, que atua na produção de hemácias. A caixa craniana protege o nosso cérebro. A caixa torácica protege o nosso coração. E assim, substantivamente. A locomoção, o osso, as cartilagens, que apresentam essa característica de sustentação e de locomoção para o nosso corpo. Eles asseguram essas funções. A sustentação, que é dada pelos ossos. A produção de células sanguíneas, que é dada tanto por estruturas de tecido, como a medula óssea vermelha, tecido hematopoético, mas também outras células que são produzidas pelo nosso sistema endócrino, que atua na produção de células de defesa do nosso corpo, que são células que constituem o tecido sanguíneo, como as células leucocitárias, por exemplo, que são produzidas em órgãos como o baço, como o timo. Nutrição de tecidos, transporte de substâncias, a nutrição de tecido epitelial, como a gente falou lá na aula de tecido epitelial, é nutrido graças à presença de substâncias que chegam até o tecido conjuntivo e por difusão chegam até o tecido epitelial. A circulação sanguínea que levam nutrientes como glicose e outros nutrientes até as nossas células do nosso corpo, as mais diversas células do nosso corpo. Transporte de substância que é feito pelo aparelho sanguíneo. Trocas gasosas. As hemácias atuam nesse processo através da molécula de hemoglobina que se combina, por exemplo, ao oxigênio e ao gás carbônico. Leva gás carbônico até o pulmão para ser eliminado pela via respiratória e recolhe gás oxigênio no pulmão e leva até as células do nosso corpo. E atua na função de defesa do organismo através das células leucocitárias. Encontramos ainda a presença das fibras dos tecidos conjuntivos, como por exemplo as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. São estruturas que ajudam na sustentação, na proteção dos nossos tecidos. Os tipos celulares de tecido conjuntivo, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que apresenta como especialização celular o fibroblasto. Nós temos as células sanguíneas que apresentam, por exemplo, os mastócitos. Nós encontramos os adipócitos, são células especializadas do tecido adiposo, que apresentam a função de reserva de substância lipídica. Os macrófagos, que atuam na defesa do nosso corpo. O tecido sanguíneo, que é formado por diferentes linhagens celulares, células leucocitárias, fatores de coagulação plaquetária, como o fibrinogênio. E as células vermelhas, as células denominadas de eritrócitos. Os eritrócitos, além do plasma sanguíneo, que é a substância que abriga todo esse material, é a substância fundamental do tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido ósseo é formado pelo
osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, tecido cartilaginoso, condrócito, condroblastos e condroclastos, são células especiais do tecido cartilaginoso, enquanto que osteócito, osteoblasto e osteoclasto são células especiais do tecido ósseo. Diapedese é o processo de migração celular de forma natural, como uma resposta do nosso organismo. Não é uma migração de célula, ou seja, saída de célula da circulação sanguínea através de um processo hemorrágico, mas sim um processo, um mecanismo natural estimulado pelos agentes químicos que atuam na defesa do organismo. Temos, por exemplo, um processo inflamatório, o canto de um inflamado, e as células precisam chegar até, as células de defesa precisam chegar até aquela área onde tem um agente que penetrou, seja um fungo, uma bactéria. Então essas células vão migrar em direção a esse local e você vai ver que vai formar um rubor, aquela coloração avermelhada, aquela retenção de líquido que vai formar ali um inchaço, que é um edema. Nós vamos sentir aquele calor, vai ficar quente e nós vamos ter a dor como sinal químico. Nós temos todo esse processo de reação. Depois de algum tempo, você vai perceber aquilo, formação de um pus. Esse pus que vai ser eliminado depois, seja por via natural, seja por via induzida, esse pus que formou-se ali é resultado de células leucocitárias que morreram naquela batalha contra o agente invasor, e também são micro-organismos invasores que foram destruídos pelas células do nosso corpo, pelas células de defesa do nosso corpo. Então, gente, de tecido conjuntivo a gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra na nossa próxima aula sobre tecido muscular, dando continuidade aí à nossa aula sobre histologia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar essas aulas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Obrigado e até mais.